e nos edificando com o conhecimento da verdade que liberta, para que a nossa vida esteja cada dia firmada e estejamos mais firmes no Senhor diante das coisas que estão acontecendo. Os dias são maus. Os dias são maus para aqueles que estão vivendo em Cristo, porque é tempo de se posicionar. A quem estás servindo? A Deus, pela palavra, ou a Mamon, ou a Baal, ou a mentira, ou o mundo dentro do governo do diabo com a mentira? Paulo vai dizer assim, irmãos. Irmãos, é a palavra de Deus, irmão. Eu não estou preocupado em trazer reteté para emocionar ninguém aqui. Eu não estou preocupado em trazer palavra de autoajuda para massagear o ego de ninguém aqui. Eu não estou preocupado aqui em querer bulir com a emoção das pessoas dentro da necessidade que elas têm, dizendo, olha, Deus está contemplando tua situação, Deus está dizendo que é até aqui, Deus está dizendo que está preparando uma grande vitória, Deus está entregando, Deus está mandando. Não. Isso não é o trabalho do pregador, massagear o ego de ninguém. O trabalho do pregador é orientar, instruir, exortar, divertir com a palavra, para que o cristão ele seja preparado para suportar, ser paciente na tribulação. Eu não estou preocupado em levar nenhum movimento para atrair ninguém aqui para a minha live. Eu não estou atrás de seguidores nem de like. Meu objetivo, minha causa de ganho é levar a verdade que liberta para quem crê, ouvir, assistir e receber, seja salvo. Amém? Olha o que Paulo vai dizer, escrevendo aos Efésios, capítulo 6, versículo 10 em diante. Paulo vai dizer assim, irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, para que possais suportar os dias maus. E Paulo vai dizer que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, é contra as potestades, reino das trevas, principados, a atuação das trevas que opera a mentira no mundo, destruindo a humanidade, tirando o povo da palavra de Deus. Mas nós que estamos em Deus, na palavra, temos que vigiar para que o diabo não venha nos tirar da palavra. E nós temos que estar prontos e preparados para estar nesse combate. E só podemos estar prontos e preparados com o que Paulo vai dizer, a armadura de Deus, no mesmo capítulo de Efésios, capítulo 6. Se você ler em diante até o versículo 17 e 18, do capítulo 10 ao versículo 18, você vai conhecer esta tão grande orientação que Paulo dá à igreja. Os apóstolos não estavam preocupados em levar palavra de autoajuda para ninguém, em levar profecia, revelação de que Deus estava dizendo, Deus era contigo, Deus está dizendo que o teu sofrimento é até aqui, acabou e não mais, porque Deus está te dando uma grande vitória. Não, quem prega isso é os oportunistas, são aqueles que não têm compromisso com o reino de Deus. A pregação para a igreja tem que ser essa, a de mostrar a igreja, a divertir, corrigir, preparar a igreja para saber que estamos numa linha de combate e temos que ir até o fim. Temos que estar pronto para estar nesse combate, porque senão seremos vencidos. Guarda o que tu tens para que ninguém tome tua coroa. Ser fiel até a morte. Ser prudente. Aquele que perseverar até o fim será salvo. É isso que a Bíblia nos ensina. Paulo vai dizer aos irmãos, Efésios capítulo 6, versículo 10 ao 18. Paulo vai dizer, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Para quê? Para que possais suportar os dias maus. A nossa luta não é contra pessoas, é contra a investida maligna que deturpa o entendimento do povo, que formula conceitos, ideias, valores, preceitos, conveniências que não condiz com a verdade de Deus. Que se a gente se deixar levar por essa mentira, vamos se perder, vamos apostatar, se afastar do Senhor. E Paulo vai dizer que nós temos que estar preparados, revestidos com a armadura de Deus.
E aí você vai ter que ler, entender, estudar, analisar para aprender o que é a armadura de Deus. Tem muita gente mais preocupado em estar em movimento de culto, achando que isso é buscar poder de Deus. Tem muita gente preocupado em estar subindo um monte, vivendo culto dentro de igreja, movimento, de grito, de reteté, pensando que isso é o poder de Deus. O poder de Deus é a palavra, e só está nesse poder quem tem ela, o conhecimento, o entendimento. A armadura de Deus não é vida fanática de culto religioso. A armadura de Deus é a certeza da salvação pela palavra que nós temos que estar nela firmado. Vai aprender os instrumentos da armadura de Deus. O que é o capacete da salvação, o que é a couraça da justiça, o que é os sapatos, o que é a espada do Espírito. A espada é o instrumento de combate. Vai aprender dentro desse texto. Eu não vou explicar agora, porque eu entrei aqui só para trazer um aviso. Mas o Espírito de Deus sempre leva a gente, porque nesse momento tem gente precisando de ser instruído com essa palavra. E a palavra de Deus, ela não vai em vão. A palavra de Deus. Não é esse oba-oba que os homens pregam aí dizendo que é de Deus não, tá? Não é essas mentiras em nome de profecia de Deus não, que esses falsos profetas pegam não. É a palavra, é o ensino, é a instrução, é a informação dentro de sabedoria para você entender. Não é esse histerismo, esse fanatismo, esses gritos, esse desequilíbrio que o povo diz que é poder de Deus, gritando, pulando, dizendo Deus está aqui, Deus está mandando, Deus está entregando. Isso não tem nada a ver. A igreja de Cristo não é convidada a congregar para isso. Isso é vã. Nós temos que congregar lúcido, sóbrio, não embriagado, sendo levado pelos ventos de doutrina, dentro da emoção, perdendo a razão, desequilibrado. Um corre, outro grita, outro roda os braços, outro pula, outro sobe parede, outro faz isso. É tanta meninice hoje dentro desses cultos que chama-se Igreja de Deus, onde o povo está lá dentro, nesses cultos vã, vivendo esses movimentos vãs que não edifica ninguém, só faz o povo cada dia mais estar vazio de Deus. Cada dia mais vazio de Deus, porque esses movimentos só servem para tirar você do entendimento, para afastar você do conhecimento, para privar você do entendimento da verdade do Evangelho. Está entendendo? Então Paulo vai dizer, Efésios, capítulo 6, do versículo 10 ao versículo 18. Peço a você que leia e entenda o que você está lendo, receba o ensino da palavra para a sua edificação. Amém? Se revista. Se fortaleça, esteja pronto para o combate da fé, porque senão você vai ser vencido. Se é que já não está destruído e não sabe. Muitos estão mortos e não sabem. Muitos já foram reprovados da fé e não sabem. Muitos já estão apostatando da fé, seguindo doutrina de demônios e não sabem. Muitos estão adorando a Deus em vão, congregando dentro de movimento que Deus não está presente, mas está sendo levado pelo engano, pensando que é poder de Deus. Por quê? Porque perderam o entendimento da verdade. Não conhecem a verdade de Deus. Por isso que o diabo tem cirandado na vida de muitos dentro desses locais. Muitos locais dentro de igreja que são lugares onde o diabo está cirandando. São sinagogas de Satanás. E não lugar para a edificação do conhecimento de Deus. Busque conhecer a verdade. Esteja congregando onde tem a palavra. Onde tem um homem ensinando a palavra. O importante não é o local, igreja. O importante é a palavra. Seja numa casa, seja numa garagem, seja numa praça. O importante é que tenha homens pregando com o compromisso do reino de Deus, pregando o evangelho de Cristo. Ensinando o povo a doutrina de Cristo, para que o povo aprenda de Cristo. Amém? Então, sábado, espero você aqui, nessa live de instrução, a partir das 8 horas da noite, até às 9, sábado, dia 24 de junho, nós estamos aqui com este grande momento de edificação da fé, trabalhando esses 4 pontos, que é importante nós cristãos ter o conhecimento. Por que Jesus, como Deus, teve que se fazer homem? Por que ele teve que morrer? Por que ele teve que ressuscitar? E por que é importante a vinda dele para a igreja?